Olá, meus amores! Voltei porque eu tava morrendo de saudade já de vocês. E aí, prontos? Preparados para mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus? Peguem a Bíblia de vocês e abram comigo lá no segundo livro de Reis, fica no Antigo Testamento, capítulo 6. A história que nós vamos contar hoje se encontra nesse texto, do versículo 1 até o versículo 23. Vocês deixem a Bíblia aberta aí e vamos ver qual é dessa história de hoje. Na semana passada, eu dei um pequeno spoiler para vocês sobre qual seria a aula de hoje. Vocês se lembram? Eu contei que Elias, que foi o personagem da aula semana passada, ensinou tudo o que ele sabia para a pessoa que ia ficar depois dele, o seu sucessor, que era o Eliseu. E será que o Eliseu aprendeu tudo? Será que o Eliseu se comportou bem? Será que ele soube aproveitar todos os ensinamentos de Elias? Vamos orar e em seguida vamos averiguar essa história. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por suas bênçãos em nossas vidas, agradecemos porque mais uma vez nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais da Bíblia. Que o Senhor nos ensine através dessa história de hoje e que possamos praticar em nossas vidas a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Elias sabia que estava chegando a hora que o Senhor o levaria lá para o céu. E por isso ele estava preparando muito bem o Eliseu. E aí o Eliseu pediu que ele o abençoasse para ser um bom profeta, assim como Elias foi. Porque olha, a responsa é grande. Foi então que enquanto eles conversavam e caminhavam, apareceu de repente um redemoinho e cavalos de fogo e carros de fogo. E naquela confusão toda, o Elias foi subindo naquele redemoinho rumo ao céu. E ele foi subindo, subindo, subindo. Gente, foi isso mesmo. Elias não morreu como nós, seres humanos mortais. Ele foi levado até o céu naquele redemoinho com carros e cavalos de fogo. E enquanto ele subia, ele jogou para o Eliseu o manto que ele sempre usava, que ele sempre carregava. Depois de ter visto e vivido aquela cena maravilhosa, Eliseu pegou o manto, foi até o Rio Jordão e molhou o manto na beira do rio. Sabe o que aconteceu com o rio? O rio se abriu e todos que viram aquela cena maravilhosa viram que realmente Eliseu era um profeta de verdade, um profeta mandado pelo Senhor. Certa vez, Eliseu foi visitar uma escola de profetas. Sim, uma escola que ensinava para as pessoas a lei de Deus e como transmiti-la para o povo. E aí, ele percebeu que aquela escola era muito pequena para aquele tanto de gente que tinha ali. E aí ele resolveu juntar todo mundo para fazer uma obra. Vamos aumentar esse espaço. A obra do Senhor. Ele merece uma casa adequada para comportar as pessoas que estão estudando a sua palavra. Então Eliseu juntou todo mundo, a galera toda. E eles foram lá no Rio Jordão para cortar madeira e pegar aquela madeira para fazer mais paredes e construir a casa. E sabe, eles usavam instrumentos como, por exemplo, o machado. O machado naquela época era caro, porque o ferro não era tão fácil de conseguir e nem era barato. Então eles conseguiram emprestado um machado para poder fazer aquela obra. De repente, no meio daquele alvoroço de corta lenha, corta lenha, corta lenha, o que aconteceu? O machado caiu no Rio Jordão. Gente, o Rio Jordão não era um córregozinho, rio pequeno. Ele era enorme, ele era fundo. Aquele machado era emprestado, era caro. Se perdeu o machado, já era. Agora ninguém mais vai ver aquele troço fundo lá no meio do rio. Mas eles não contavam com a astúcia de Eliseu? Eliseu pegou um pedaço de pau, jogou bem no lugar aonde o machado caiu, segundo a pessoa que estava usando lá, que deixou o machado cair.
Vocês não sabem o que aconteceu. Gente, machado, ferro, pesado. Sabe o que aconteceu com ele? O machado flutuou. Isso mesmo, ele boiou. O aprendiz de profeta só teve o trabalho de esticar a mão e pegar de volta o machado que estava boiando lá no rio. A vida de Eliseu era cheia de manifestações da graça de Deus, como essa do manto que ele encostou no rio e o rio se abriu, como essa que ele fez com um simples jogar de um pedaço de pau, um machado super pesado, flutuar, boiar. Mas sabe, teve uma vez que, olha, todos que estavam ao redor, e dessa vez era muita gente, ficou impressionado com o poder do Senhor através do Eliseu. Vocês já viram o invisível? Vocês estão me vendo? Não? Eu tô invisível? Eu tô invisível? Vocês não estão me vendo? E agora, estão me vendo? Eliseu viu o que era invisível aos nossos olhos. Vou explicar para vocês como que ele enxergava aquilo que ninguém mais conseguia ver. Naquela época, o exército da Síria tentava de todas as formas dominar, pegar o exército de Israel. E todas as vezes o exército de Israel escapava. O rei da Síria começou a ficar intrigado. Como que eles sabem como a gente vai atacar? Como que eles conseguem fugir? Como que eles sempre escapam das minhas mãos? Foi então que contaram para o rei da Síria de um tal de Eliseu, que abria o bico e contava tudo para o exército de Israel. E assim o exército de Israel sempre conseguia escapar, sempre conseguia se safar das situações. Ninguém conseguia entender direito como que Eliseu ficava sabendo daquelas coisas. Inclusive disseram para o rei da Síria: ó Senhor, se o senhor lá dentro do seu quarto sonhar, pensar em fazer alguma coisa e não contar para ninguém, mesmo assim o Eliseu fica sabendo e avisa ao Israel, ao exército de Israel. Muito louco esse negócio. Na verdade, nós sabemos que era o Senhor que falava para Eliseu, não é mesmo? Obviamente que nós sabemos qual foi a reação do rei da Síria. Prendam este homem! Então era madrugada, quando o exército da Síria envolveu toda a cidade e cercou toda a cidade aonde Eliseu estava, uma cidade chamada Dotã. E a cidade estava cercada de cavalos, de carros, carruagens, cavaleiros, soldados armados para todos os lados. Não tinha como escapar. E aí, um dos empregados de Eliseu acordou, viu aquilo, aquele monte de gente, se desesperou. E agora? E agora, profeta? O que vamos fazer? Quem irá nos defender? Foi então que Eliseu disse: calma, não tenham medo. Pois os soldados do lado de Israel é muito maior do que os soldados do exército inimigo. Será que o profeta não sabe contar? Será que ele não está enxergando direito? Olha o tanto de gente que tem aqui. Olha o tamanho desse exército. E olha o tamanho do nosso. Senhor, abra os olhos do servo para que ele veja. E então o servo enxergou. Nossa, mas eram muitos carros, cavaleiros, cavalos de fogo ao redor do povo de Deus. Aquilo eram anjos? Aqueles eram enviados por Deus, com certeza. Então, Eliseu orou novamente: Senhor, segue os inimigos, por favor. O Senhor mais uma vez atendeu a oração de Eliseu. E quando o povo inimigo voltou a enxergar, Eliseu já tinha tirado toda a tropa, todas as pessoas dali e tinha levado para um lugar seguro. E a tropa inimiga se deu conta que estava no meio da cidade inimiga, todos confusos, suas armas, onde estavam, os cavalos. Eles ficaram cegos e começaram a andar e estavam perdidos, não sabiam direito onde estavam. E foram parar no meio do terreno inimigo, sem defesa nenhuma, despreparados e confusos.
Foi então que Eliseu orientou o rei de Israel, ao invés de ferir os inimigos, de maltratar e machucar, que desse água e comida para eles, como se faz com os prisioneiros. Depois de um banquete farto, eles foram liberados, voltaram para suas casas para a Síria. E sabe o que aconteceu depois disso? Teve paz entre a Síria e Israel. Isso mesmo, a ação de Eliseu trouxe paz para eles. Assim foi a vida daquele homem de Deus. A Bíblia se refere a Eliseu como homem de Deus, cheio de milagres vindos do Senhor, vivenciando momentos muito especiais, alguns bem pessoais e individuais, como foi a questão lá do Machado do Rio. Pouca gente viu, pouca gente presenciou, parece algo simples, mas fazer um machado boiar, eu não consigo fazer, eu acho que nem você, né? E também cheio de experiências grandiosas como essa com o exército da Síria. Mas Eliseu aprendeu com Elias, assim como nós também aprendemos semana passada, que ele era um homem comum, como eu e você. Todas essas coisas era o Senhor que fazia e agia na vida dele. Nada era obra de suas mãos, nada era mérito próprio. Tudo era para a honra e glória do Senhor. Eliseu sabia que podia confiar no Senhor. Por isso ele não teve medo do exército, ele não teve medo de tomar as decisões quando precisava tomar. Sabe por quê? Lá no Salmo 33, no versículo 4, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O Senhor sabia que podia contar com Eliseu para trabalhar na sua obra. Veja bem, o Senhor não precisa da gente para nada. É verdade, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele tem o poder sobre tudo. Mas, ao contrário, nós é que precisamos do Senhor nas nossas vidas. E Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de trabalhar na sua obra, de falar do Evangelho, falar de Jesus para as outras pessoas. Ele nos dá o privilégio, assim como deu para Eliseu, de trabalhar para o crescimento do seu reino. Falar de Jesus para as pessoas, trabalhar na igreja onde a gente tiver o chamado para trabalhar, o dom, o talento, ajudar a quem precisa. São tantas as formas de fazer a vontade de Deus e trabalhar para a sua obra, e o Senhor nos dá o privilégio. E ele sabia que podia contar com Eliseu, e eu quero saber, ele pode contar com você também? Aí você pode me dizer: ah, mas Eliseu era um profeta, era um homem tocado por Deus, fazia milagres em nome do Senhor. E eu? Quem sou eu na fila do pão? Pois eu vou te contar um segredinho. O Senhor usa pessoas comuns, como eu, como você, para trabalhar na obra dele. Todo o restante é Ele quem faz. Eliseu fez alguns milagres em nome do Senhor porque o Senhor assim o quis. Podia não ter feito nenhum e da mesma forma ia trabalhar como servo de Deus. Se você não se acha capaz de trabalhar na obra do Senhor, ore. Peça ao Senhor que te capacite. E lembre, a gente não enxerga todas as coisas. O que é impossível para nós é possível para Deus. Assim como o servo lá não enxergava e Eliseu orou para que ele visse o impossível, ore para que o Senhor mostre a você tudo o que ele faz e assim te dar coragem, te dar forças para continuar trabalhando. Enxergue com os olhos da fé. Enxergue as bênçãos do Senhor na sua vida. São muitas e agradeça por todas elas. Aproveite cada oportunidade que o Senhor te dá. A história de Eliseu é de tirar o fôlego. Serve de muita inspiração pra gente. Conte ela para os seus amigos. É uma história muito legal para ser contada, não é mesmo? Agora nós vamos orar. Fechem os olhos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela história de Eliseu e que nós hoje possamos aprender muito com ela, Senhor, e também a praticá-la em nossas vidas.
Nos ajude a enxergar as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor na nossa vida. Nos ajude a ser gratos e também a confiar em Ti sempre como Eliseu confiava. Em nome de Jesus, amém. Agora é hora da gente brincar e eu quero ver se você consegue enxergar o invisível. Vamos fazer algumas perguntinhas, a resposta vai estar na frente de vocês e eu quero ver se vocês enxergam. Você consegue ver a resposta? Pergunta número 1. Quem subiu em um redemoinho com cavalos e carros de fogo? Pergunta número 2. O que Elias jogou para Eliseu enquanto subia? Pergunta número 3. O que caiu no Rio Jordão e quase foi perdido? Pergunta número 4. O que Eliseu fez para que o empregado visse o invisível? Pergunta número 5. O que aconteceu quando o exército sírio voltou para casa? E aí, você viu o invisível? Conseguiu enxergar as respostas mágicas? Eu espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje, que contem para os seus amigos e que também pratiquem nas suas vidas. Um beijo, até semana que vem. Fui!